Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor João e essa é a nossa videoaula de hoje, falando hoje sobre circuito RC. Circuito RC nada mais é do que um circuito de corrente contínua ao qual é conectado um resistor e um capacitor. Bom, denomina-se circuito RC um circuito que possui um resistor em série com um capacitor, tal como ilustrado na figura, né? Para estudo do circuito RC é idealizada uma bateria ou fonte de tensão com fém constante e resistência interna nula, né? Ou seja, o R igual a zero. E nesse caso desprezando a resistência dos condutores usados na conexão. Então aqui eu tenho um exemplo de um circuito RC bem simples, né? Eu tenho aqui uma fonte de tensão, né? Essa fonte de tensão ela não apresenta resistência interna, tá? Ela está conectada a um resistor R, tá? E esse conectado em série com o capacitor C. A gente percebe que inicialmente, né, eu tenho um sistema, né, o meu circuito ele está aqui com a chave aberta, então necessariamente a minha corrente vai ser zero e inicialmente a gente está considerando a hipótese de que o capacitor também esteja descarregado, ou seja, carga elétrica igual a zero. Bom, a partir do momento em que eu tenho aqui uma chave fechada, né, se eu fechar essa chave, o que começa a acontecer? Vai ser produzida uma corrente, que no caso da figura aqui, essa corrente ela vai ter sentido anti-horário, tá? Essa corrente vai passar pelo resistor, dissipando uma certa tensão, né? E a partir do momento que essa corrente atinge aqui o capacitor, eu começo a carregar o mesmo, de forma que, se a gente olhar aqui, a placa da esquerda está conectada ao polo positivo e a placa da direita está conectada ao polo negativo da minha fém. Então, consequentemente, à direita eu terei carga positiva e à esquerda carga negativa. Foram denominados aqui três pontos A, B e C, justamente para que nós limitemos, né, os estudos entre A e B, onde eu tenho a resistência, e entre B e C, onde eu tenho o capacitor, né? Bom, vou deixar a figurinha aqui do lado, porque eventualmente a gente vai precisar fazer algum comentário sobre ela, então nos próximos slides ela irá aparecer ali. Inicialmente, para um tempo igual a zero, a carga do meu capacitor é zero, né? Por quê? Porque no exato instante em que t igual a zero, foi quando eu fechei a chave. Então eu ainda não tenho carga elétrica armazenada, tá? Pela lei das malhas de Kirchhoff, né? Então o potencial entre A e B, né? Entre A e B, como isso daqui está zerado, lembrando que o potencial aqui ele depende da carga e da capacitância. Se a carga é igual a zero, então o potencial entre A e B ele é igual a fém, né? Então eu vou desconsiderar esse parâmetro pela lei das malhas de Kirchhoff, né? Então a fém ela vai ser igual ao próprio potencial dissipado pelo resistor, tá? Bom, a corrente inicial I zero, a corrente inicial I zero que atravessa o resistor é dada pela seguinte relação. Isso daqui é descrito pela lei de Ohm, né? A lei de Ohm nos diz que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Qual que é a tensão? É a tensão entre os pontos A e B, né? Só que a tensão entre os pontos A e B, como aqui a tensão entre B e C é igual a zero, porque a carga é igual a zero ainda, né? Isso aqui é só lembrando, isso que a gente está fazendo a análise aqui é para o tempo igual a zero. Tempo igual a zero, a carga é zero, né? Então, a tensão entre A e B vai ser a própria fém. Então, a corrente I0 nada mais é do que o resultado entre a razão da fém dividido pela resistência, né? À medida que o capacitor se carrega,
a sua voltagem BC, ou seja, a voltagem entre esses pontos BC, ela vai aumentar, né? Então a voltagem ou a diferença de potencial entre esses pontos aumenta. Como consequência, a diferença de potencial entre os pontos A e B, ou a voltagem entre os pontos A e B, ela vai diminuir. Por quê? Justamente porque à medida que o capacitor está carregando, né? À medida que o capacitor está carregando, essa carga aqui ela deixa de ser zero, né? E passa a ter um valor, né? Uma placa positiva, outra placa negativa, então eu passo a ter aqui uma carga Q. Se eu tenho uma carga Q, então significa que à medida que ele vai carregando, esse valor de corrente elétrica ele vai diminuindo, né? Então, ó, se eu olhar aqui, se a corrente elétrica está diminuindo, né? Se isso daqui diminuir, então esse potencial entre A e B também diminui, uma vez que a resistência do meu resistor é um valor fixo, né? Então, à medida que o capacitor carrega, esse potencial aqui entre B e C aumenta e entre A e B diminui. Bom, mas independente disso, né, de um estar aumentando, o outro estar diminuindo, né, a somatória dos dois potenciais entre A e B e BC tem que ser igual ao potencial que é fornecido para o circuito, que no caso aqui é a FEM. Tá? Então, lembrando que o potencial entre A e B nada mais é do que, né, se eu tenho um resistor, um elemento de resistência aqui, o potencial pela lei de Ohm é igual a I vezes R, né? Então vai ser a corrente, que pode agora não ser mais o valor máximo, vezes a resistência, e o potencial medido entre B e C, esse aqui a gente aprendeu quando nós estudamos capacitância, né? Então vai ser a carga dividido pela capacitância, tá? Bom, aplicando a lei das malhas de Kirchhoff, né? Como é que é? Nós vamos adotar aqui, como eu só tenho isso daqui de FEM, né? Então eu vou adotar o sentido anti-horário, tá? Então eu vou adotar aqui para o nosso estudo. Se eu adotasse o sentido horário, mudaria alguma coisa? Absolutamente nada. Então, se eu estou indo no sentido anti-horário, né? Então, se eu vou da FEM do menor para o maior potencial, ela será positiva. Se a malha, né, está indo no sentido da corrente, o elemento de resistência ele vai ser negativo. Então, vai ser menos IR. E a capacitância, tá vendo? Eu estou indo do maior para o menor potencial. Desculpa, o capacitor. Eu estou indo do maior para o menor potencial. Então, também é negativo. Então, vai ficar pela lei das malhas de Kirchhoff, vai ser a FEM menos IR menos a carga sobre capacitância, que é igual a zero. Então, somando todas as tensões aí, tem que ser igual a zero. Bom, trouxe a equação aqui novamente, só para a gente não esquecer, é a última equação que a gente utilizou lá embaixo, tá? Se eu dividir tudo isso por R, ó, então vou dividir aqui por R, aqui por R também, e aqui por R. Então, vou dividir tudo por R. Só que se olhar aqui eu tenho R, então esse R com esse R vai simplificar. Como esse termo está negativo, eu posso jogar ele para o lado do zero, vai ficar positivo. Então, vai ficar o I positivo, que é igual a FEM dividido por R, menos a carga dividido por, aqui ficou CR, eu só inverti RC, tá? Bom, então a corrente, né, que vai percorrer o meu circuito, ela vai depender aqui, ó, dessa equaçãozinha, ó, FEM por R menos a carga dividido por R vezes C. Quando a chave está fechada, ó, quando a chave está fechada, que é essa situação aqui, ó, quando a chave está fechada, a carga sobre o capacitor aumenta com o tempo. Isso a gente acabou de falar, né? Então essa carga aqui ela vai aumentar até ela chegar ao valor máximo. Por outro lado, a corrente diminui, porque se está carregando o capacitor, vai chegar um momento que não vai ter mais corrente, né? Na prática, isso daqui é muito parecido quando você coloca, quando você faz, por exemplo, a chupeta no carro, né? Você tem a sua bateria e está carregando outra bateria, né? Se chegar, enquanto vai passar corrente pelo fio, enquanto a bateria está descarregada. A partir do momento
que as duas baterias, que a bateria que você estiver carregando, ela estiver carregada, aí não vai passar mais corrente elétrica, então a corrente ela vai diminuir, porque aí vai ter um equilíbrio, né? Ou seja, esse potencial aqui vai ser o mesmo desse. A partir do momento que esses potenciais, né, esse aqui e esse aqui, se equivalem, aí não tem mais corrente elétrica, né? Então a corrente elétrica ela só vai ocorrer enquanto esses potenciais forem diferentes. Enquanto tiver uma diferença de potencial desse ponto para esse ponto, eu tenho corrente elétrica. A partir do momento que eu deixo de ter essa diferença, eu não tenho mais corrente elétrica, né? Bom, à medida que a carga aqui aumenta, o termo R, desculpa, carga dividido por RC, que é esse aqui, né, torna-se cada vez maior, né? E a carga do capacitor tende ao seu valor final. Então, à medida que a carga vai aumentando, né, esse elemento aqui vai aumentar, né? Bom, até que essa carga aqui ela vai chegar a um valor limite, que é o valor máximo, né? Então, nesse caso, a gente vai designar por carga F, que é a carga final, né? Quando isso acontecer, significa o quê? Que esse potencial mais esse potencial se equipararam. E aí, nesse caso, ó, a corrente vai ser anulada. Por quê? Não vai ter mais corrente elétrica. Então, vai sobrar, nesse instante, vai sobrar apenas isso daqui, né? Então, eu vou ter esse termo, φ é igual φ sobre R. Como ele está negativo, se eu passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. E eu vou substituir o valor da carga, que agora, né, a gente está falando que o capacitor está totalmente carregado, né? E quando isso acontece, a gente tem uma carga final aqui, tá? Então, a φ sobre E vai ser a carga final dividido pela resistência vezes a capacitância. Lembrando que carga final nada mais é do que quando ele está carregado, significa que quando ele está carregado, significa que ele tem a sua máxima voltagem, né? Vamos dizer assim, a máxima tensão. Essa máxima tensão, qual é o valor da máxima tensão que eu tenho no meu circuito? É o próprio valor da φ, tá? Então, a carga final ele vai ser igual à capacitância do capacitor vezes a voltagem, vezes a tensão máxima do circuito, que no caso é a própria φ, né? Então, é possível observar uma independência da carga final de QF com R. Então, a gente percebe o seguinte, ó, que na verdade a carga final aqui, ó, ela independe da resistência, né? Você pode colocar qualquer valor de resistor aqui, que isso não vai influenciar no seu na carga final, tá? O que vai definir, na verdade, o valor da carga final é o valor da φ e o valor da capacitância. É claro que dessa equação aqui, ó, basta a gente olhar aqui, ó, R com R, eu simplifico aqui, ó, né? A carga está dividindo, ela vai passar para cá, desculpa, a capacitância está dividindo, vai passar para cá multiplicando, né? Essa equação eu chego aqui. Então, é possível observar essa independência, né? Que a carga final, ela não depende da resistência. Então, qualquer valor de resistência que você colocar, eu vou ter sempre o mesmo valor da carga. Por quê? O que vai construir essa carga? É o valor no meu capacitor e a tensão que está alimentando o meu circuito, que no caso é a tensão fornecida pela φ, tá? Bom, nós podemos deduzir expressões gerais para a corrente elétrica I e para a carga em função do tempo, né? Lembrando o seguinte, ó, que essa equação a gente definiu ela anteriormente, e é igual a φ sobre R menos a carga sobre RC. E como a gente já viu lá atrás, quando a gente estudou corrente elétrica, é a taxa da variação, né? A taxa do fluxo de carga elétrica, né? A taxa, né? Então, é a derivada da carga em função do tempo, né? Então, se eu combinar essas duas equações, o que eu posso dizer? Que no lugar do I, ó, eu posso colocar dq dt. Então, vai ficar dq dt, que é igual a φ sobre R menos carga sobre RC, né? Resolvendo, na verdade, não resolvendo, mas colocando em evidência, né? Eu tenho RC aqui, ó. Então, vou colocar esse termo, vou multiplicar aqui por C e colocar um C embaixo, né? Então, eu vou fazer mais ou menos isso daqui, ó. Vou colocar aqui um C. Como eu coloquei o C em cima, eu tenho que colocar o C embaixo, né? Então, o que sobrou? Eu tenho RC aqui, RC aqui, então ficou em evidência, tá? Então, vai ficar 1 sobre RC em evidência. E sobrou o quê? Carga menos
capacitância vezes a FEM, né? Então, só um joguinho de sinal aqui. Bom, podemos regrupar a expressão, né? Essa expressão aqui, da seguinte forma, tá vendo? Eu tenho esse termo aqui, que é igual a esse termo aqui, né? Eu estou ignorando aquele termo no meio ali, ele não me interessa, né? Então, o que eu vou fazer? Opa, esse risquinho esquece. Esse dt ele vai vir para cá e essa carga vai vir para cá. Então, como é que vai ficar? Vai ficar dq dividido por tudo isso que está entre no parênteses, né? Isso estava multiplicando, foi para lá dividindo. E o dt que estava dividindo apareceu aqui em cima multiplicando. Então, ficou dt vezes 1 da dt menos r sobre c. Bom, eu tenho o diferencial dos dois lados, diferencial de carga e diferencial de tempo aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu vou aplicar a integração em ambos os membros, não é mentos. Mentos é um chicletinho, ambos os membros, né? Então, vamos lá. Vou aplicar a integração aqui. dq, eu então vou integrar de 0 até q. dq, q menos capacitância vezes FEM, que é igual a menos a integral indo de 0 até t, porque eu estou integrando em relação a t, dq sobre rc. Então, agora vamos lá, vamos resolver essa integral. Resolvendo essa integração, né, isso daqui tem a regrinha da cadeia, né, depois dá uma pegadinha lá nas aulinhas de cálculo, não lembro, não sei se vocês tiveram isso, imagino que sim, né? Mas se tiver dúvida depois pode me perguntar, tá? Então a solução disso nos fornece ln de Q menos capacitância vezes FEM dividido por menos capacitância vezes FEM, que é igual, aqui é uma integralzinha bem simples, né? A integral de dt é t, vai ficar t sobre RC menos 0 sobre RC, como dá 0, então sobrou isso daqui. Bom, eu tenho uma função aqui ln, né? Como é que eu resolvo esse ln? Eu tenho uma função que é o inverso do ln, que é a função exponencial, né? Então eu posso aplicar a função exponencial dos dois lados, né? Só voltando aqui, se eu aplico função exponencial de k, o ln com a função exponencial se simplificam e sobra isso, mas aí vai aparecer um exponencial de k, que é o que tem aqui, ó. Então, o ln que eu tinha lá quando eu apliquei exponencial, ele desapareceu e apareceu um exponencial aqui. Aqui tem um sinalzinho de negativo, tá? O programinha do Word, ele tem um sistema chamado Equation, então tem um negativo aqui, ele emendou, tá? Só reescrevendo isso daqui, ó, esse termo está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando, então vai ficar menos capacitância FEM exponencial de menos t sobre RC, e esse termo está dividindo, está subtraindo, ele passa multiplicando. Desculpa, ele passa somando. Aí eu coloco em evidência, eu chego a essa relação aqui, que carga é igual a capacitância FEM, 1 menos a exponencial, aqui dá para ver que está separadinho, menos t sobre RC. Lembrando que capacitância vezes capacitância do capacitor vezes voltagem me dá carga. Agora, se eu estou falando dessa voltagem como sendo a FEM, é a voltagem total. Então, a capacitância vezes a voltagem total me fornece a carga total. Então, a carga, né, de um capacitor vai ser igual a carga total, ou a carga final, menos, aí tem uma funçãozinha exponencial. Então, a gente vê que a carga do capacitor, ela é uma função que depende do tempo, tá? A corrente instantânea e nada mais é do que a derivada da equação acima. Aqui não é carga? Se eu derivar a carga em relação ao tempo, eu esqueci de colocar aqui, derivada em relação ao tempo, tá? Se eu derivar a carga em relação ao tempo, eu tenho a corrente instantânea, né? Que é isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou fazer I é dq dt, mas a carga quem que é? Todos esses parâmetros aqui, né? Então, a solução disso daqui me dá o seguinte, ó, FEM sobre R me dá a corrente. Então, a corrente instantânea nada mais é do que a corrente zero, né? O que é a corrente zero? É a corrente quando se liga aquela chavinha, né? Lembra que tinha uma chavinha lá? Quando eu ligo a chavinha, eu tenho o máximo valor de corrente. Então, a corrente ela vai depender, ou o valor da corrente vai depender do tempo de acordo com essa função. Aqui é o valor máximo da corrente, aqui é a função exponencial, né? Tem a calculadorazinha lá para calcular.
Aqui é o tempo, aqui é a resistência do resistor e aqui é o valor da capacitância do capacitor. Lógico, tudo isso precisa estar em unidades do sistema internacional. Tempo em segundo, resistência em ohm, capacitância em Faraday e a corrente I0 em ampere, tá? Então, substituindo esses valores aqui, eu consigo determinar, consigo fazer a solução aqui para qualquer intervalo de tempo, né? Então, essa função do capacitor tá errado aqui, tá? Tá errado aqui. Isso aqui é o circuito RC do capacitor em carga, que não é em descarga, que é em carga, tá? Quando você está carregando o capacitor, tá? Bom, tá aqui o gráfico, né? O gráfico da corrente pelo tempo. O que que acontece? Né? A corrente ela é máxima para o tempo igual a zero. Então ela está aqui, ó, ela está zerada porque o circuito, a chave está aberta. Quando a chave é fechada, ela vai de zero até o valor máximo. Aí, à medida que o tempo está passando, o capacitor está carregando. Se o capacitor está carregando, a corrente ela diminui, né? A corrente ela diminui, e olha o que está escrito aqui: a corrente diminui exponencialmente com o tempo. Então está aqui, ó. Isso daqui é uma função exponencial, tá? Então ela vai diminuir exponencialmente. Até para um valor muito grande de tempo lá, ela não vai dar zero, ela vai tender a zero. Vocês tiveram, né? Ouviram falar isso lá quando vocês estudaram o cálculo 1, né? O limite. Então ela não vai, aqui essa função ela nunca vai dar zero, ela vai tender a zero, né? O gráfico da carga do capacitor versus o tempo, né? Então, à medida, né, que você está carregando o capacitor, né? Lembrando, esse gráfico aqui, ele é dessa função, tá? Que é o gráfico da corrente, e esse gráfico aqui é o gráfico dessa função. Ficou trocado aqui, tá? Então, a carga final, tá vendo? 1 menos a função exponencial, né? Então, isso é uma função exponencial. Então, se fizer 1 menos uma função exponencial desse tipo, eu vou ter esse padrão aqui, tá? Então, tá vendo? À medida que o tempo está passando, a carga está aumentando até que lá num tempo bastante grande ela vai chegar ao seu valor máximo ou a carga final. Já a corrente, à medida que o tempo está passando, ela está diminuindo exponencialmente até que para um valor de tempo lá muito distante, esse valor vai tender a zero, ok? Bom, ao se descarregar um capacitor, deixa eu mudar a posição aqui. Ao se descarregar um capacitor, né? Aí eu vou usar essa mesma equaçãozinha que nós vimos ela já lá no começo, tá? A corrente é igual a Φ sobre R menos a carga sobre RC, né? Bom, porém agora sem a Φ. Como é que eu vou fazer para descarregar o meu capacitor, né? Para descarregar o meu capacitor, eu vou ter que ter um elemento de resistividade. Então, eu vou ignorar essa Φ aqui, tá? Ela vai sair fora do circuito e eu vou fazer um circuito de conexão direta aqui, né? Ou seja, eu vou pegar o meu capacitor e vou ligá-lo apenas a uma resistência, né? Então, a corrente elétrica ela vai trilhar esse caminho aqui, ó. Agora não mais passando lá pela Φ. Né? Então, como a corrente desculpa, ela vai ser no sentido contrário, vai ser no sentido horário aqui, né? Ela vai fazer, porque ela vai do positivo para o negativo. Então, a corrente ela vai fazer isso daqui, ó. Né? Não vai passar mais lá pela Φ. E à medida que a corrente vai passando aqui pelo resistor, o capacitor ele vai descarregando, né? Então, nesse caso, né, para descarregar, não vou ter mais a Φ. Então, ó, I é igual dQ sobre dQ dt, né, a taxa da fluidez de carga, né? Bom, mas olha aqui, se eu não tenho mais a Φ, né, a Φ saiu fora do meu circuito quando eu estou descarregando, isso daqui sai fora da equação também. Por quê? Porque se não tem Φ, a Φ é zero, o que sobrou? Que I é igual menos carga sobre RC. Então, a corrente é dQ dt, que é igual a menos carga sobre RC. Vou fazer aquela mesma brincadeirinha. Ó. Esse termo está multiplicando, vai passar dividindo, e esse está dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, ficou dQ sobre Q, e veio para cima dt sobre RC, né?
Só fiz esse ajuste para falar aqui, né, que eu estou jogando, se é uma derivada em relação à carga, precisa ter carga aqui, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou aplicar a integração em ambos os termos, né? Integrando. Agora, lembrando que a integração, quando a gente fala de integração, a gente sempre vai integrar, a gente tem os limites da integração, que é do início até o final, né? Quando o capacitor ele começa a descarregar, né? No instante que ele começa a descarregar, ele vai ter a carga máxima, né? Essa carga máxima a gente colocou como carga final. Eu coloquei Q0 aqui, mas aqui é um F, tá? Então, eu vou integrar da carga final até uma carga Q qualquer, e o tempo vou integrar do tempo 0 até um tempo T qualquer, tá? Resolvendo a integral, então, né? A integral de dq sobre q vai dar ln de q sobre q0, né? Integral de dq sobre q nada mais é do que 1 sobre q, né? 1 sobre q, 1 sobre q, né? 1 sobre q quadrado? Menos 1 sobre q. Que é igual a menos 1 sobre rc, integral de dt. Então, vou integrar em relação ao tempo aqui, vai dar t sobre rc, que vai ser t sobre rc menos 0 sobre rc, que dá isso daqui. Bom, novamente, aplicando a função exponencial em ambos os lados, né? Aqui, se eu aplicar exponencial, eu elimino esse ln, mas por outro lado vai aparecer um exponencialzinho aqui, que é isso que acontece ali, ó. Então, vai ficar q sobre q0 exponencial de menos t sobre rc. Esse termo que está dividindo vai passar multiplicando. Então, tá aí, ó. Essa é a carga de um capacitor quando ele está descarregando. Isso é a função, né, que demonstra a carga do capacitor quando ele está descarregando. Lembrando que esse Q0 aqui, né, vai ser a carga final, né, que é conhecida, a carga final quando ele está carregado, a resistência que está conectada ao capacitor, o valor da capacitância e a função aqui, ou seja, a variável é o tempo, né? Então a carga ela vai a carga, o valor da carga, né, a função temporal da carga é dada por essa equação. A corrente instantânea nada mais é que a derivação dessa equação anterior, né? Então, se eu fizer aqui, ó, derivação em relação ao tempo, né? Se eu fizer dq dt, eu tenho a corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica aí vai ser dq dt, né? Então, quem é o que? É tudo isso. Então, vai ficar dq dt, que é o Q0, e exponencial de menos t sobre rc, fazendo a derivação disso aqui em relação ao tempo, né? Sobrou isso daqui, ó, Q0 sobre rc, que é igual, ó, a I0, né? Lembrando que carga sobre capacitância, ó, carga sobre capacitância, isso dividido por isso me dá voltagem. Voltagem dividido por resistência me dá corrente, tá? Então, a corrente ela é dependente do tempo, né? A corrente quando o capacitor está descarregando, ela também depende do tempo, né? E é dada por essa equaçãozinha aqui, tá? Então, esse é o circuito RC de um capacitor em descarga. Bom, essa função ela é um pouquinho diferente da outra, né? Quando eu falei de carga, mas a função da corrente elétrica ela é exatamente a mesma, tá? Então, a corrente elétrica no processo de carga ou de descarga de um capacitor, ela vai ter o mesmo comportamento. A diferença é que ela vai inverter os sentidos, né? Quando está carregando tem um sentido, quando está descarregando tem outro sentido. Já a carga é um pouquinho diferente, tá? A carga vai ter na outra vai aparecer um menos alguma coisa aqui, ok? Bom, é porque no processo de carregamento a carga aumenta, no processo de descarregamento a carga vai diminuir. Então, quando está carregando, vai fazer algo do tipo assim. Quando está descarregando, vai ser algo do tipo assim, tá? Bom, circuito RC, acho que era isso que eu precisava passar para vocês, tá?
o restante sobre circuito RC e sobre circuito de maneira geral seriam aulas práticas, tá? Infelizmente eu não estou em casa, eu tenho alguns dispositivos eletrônicos em casa que daria para montar uma aula prática, mas por causa da saúde, como eu estou com um filho pequeno, eu vim para a fazenda, tá? Então estou mandando essa aula para vocês da fazenda. Mas qualquer dúvida, mandem aí para mim, tá? Eu estou à disposição de vocês, beleza? Valeu, galera, um abraço.